não é só sobre economia. O Estado também corrompe a alma. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Muitas pessoas de fora da bolha libertária acreditam que o libertarianismo segue apenas o utilitarismo. Acreditam que o anarcocapitalismo é uma questão puramente econômica. Ele não é. A Escola de Chicago afirma que, por exemplo, se uma área fosse alagada para a construção de uma hidrelétrica e os donos das terras não quisessem que suas propriedades fossem alagadas, a questão deveria ser decidida da forma que trouxesse mais prosperidade para a sociedade em geral, mesmo que alguns poucos sofressem em suas casas. A escola austríaca sempre reiterou contra essa proposta e sempre defendeu o direito de propriedade privada. O libertarianismo é sim virtuoso, diferente do Estado, que perverte a ordem natural. Na encíclica Centésimos Annus, São João Paulo II, um dos papas mais ativos da Igreja Católica no último século, alerta para os riscos do Estado assistencialista. Abre aspas. Disfunções e falhas no estado de assistência social são resultado de certa incompreensão das tarefas próprias do Estado. Aqui, novamente, o princípio de subsidiariedade deve ser respeitado. Uma comunidade de ordem superior não deve interferir na vida íntima de uma comunidade de ordem inferior, despojando esta de suas funções. Ao contrário, deve ampará-la em caso de necessidade e ajudar a coordenar sua atividade com as atividades do resto da sociedade, sempre com vistas ao bem comum. Ao intervir diretamente e despojar a sociedade de sua responsabilidade, o estado de assistência social leva a uma perda de energias humanas e a um aumento excessivo de agências públicas, que são regidas mais por raciocínios burocráticos que pela preocupação de servir seus clientes e se fazem acompanhar de um enorme aumento de despesas. Na realidade, parece que as necessidades são melhor compreendidas e atendidas por pessoas mais próximas delas e que atuam como vizinhos dos necessitados. Deve-se acrescentar que certos tipos de demandas geralmente exigem respostas que não sejam simplesmente materiais, mas estejam aptas a perceber as necessidades humanas mais profundas. A condição dos refugiados, imigrantes, idosos, doentes e de todos aqueles em circunstâncias que requerem assistência deve ser vista como a dos usuários de drogas. Todas essas pessoas podem ser efetivamente ajudadas tão somente por aqueles que oferecem amparo genuinamente fraterno, além dos cuidados necessários. Fecha aspas. Antigamente, as irmandades no final do século XIX e início do século XX prestavam os serviços que hoje associamos ao Estado assistencialista. E eles faziam com atenção individualizada e legítima, do tipo que nenhum burocrata e político populista costuma fazer. E com recursos que não eram provenientes de roubo. O Estado assistencial tomou conta totalmente do sistema de auxílio mútuo. O Estado assistencialista é uma agressão direta à família. Ele destrói o tecido social em um processo totalmente planejado. Os burocratas do Deep State já entenderam essa proposta, e por isso expandem projetos assistencialistas e pautas progressistas. É justamente essa a causa que motiva corporativistas como George Soros e outros a comprar pautas anti-família, pois isso acende o sentimento nos indivíduos de dependência estatal. Essa é a principal arma utilizada hoje para retardar a ascensão da sociedade de leis privadas. Pois, com a sociedade patrocinadora do princípio de subsidiariedade, o povo entenderia mais rápido a falta da necessidade de um Estado. Ainda mais pela sua ineficiência frente à era da informação descentralizada e universalizada. O Estado tomou para si todas as principais formas de se subsidiar o indivíduo, que ficavam na família e naqueles indivíduos mais próximos. Pegou para ele a garantia do seguro-desemprego, assistência à saúde, educação, entre outras. As consequências da intervenção do Estado na seguridade social e seu potencial destrutivo das relações parentais são perceptíveis. Na maior parte da história humana, os indivíduos mais velhos contavam apenas com as economias adquiridas ao longo de sua vida produtiva, somado com a assistência de seus filhos adultos. As crianças eram sustentadas pelos pais até uma certa idade, com a condição de estudar, para no futuro poder formar sua família e poder ajudar a sustentar seus pais na velhice. Os idosos, por sua vez, ensinavam a seus netos sobre a história e os valores de seu clã ou família. Por conta disso, os casais acabavam tendo muitos filhos, para não causar tanto prejuízo a um filho apenas, caso eles fossem sustentados no futuro. E isso os forçava a seguir o conservadorismo e a igreja,
levando seus filhos desde o começo para essa instituição, para que se mantivessem nessa ordem natural. Abrindo aqui um breve parêntese, o conservadorismo mencionado nesse vídeo não tem a ver com o político, muito falado recentemente, mas sim com aquele relacionado aos costumes. Porém, na Alemanha, Otto von Bismarck criou o primeiro sistema de assistência social pública do mundo, que libertava os indivíduos da responsabilidade de obter o próprio sustento. Nesse sistema, o idoso não necessita mais de filhos para ter uma vida materialmente confortável, enquanto que as crianças não aprendem mais a doutrina e os valores de sua família, visto que já havia ensino público, obrigatório e totalmente controlado pelo Estado na Alemanha de Bismarck. Isso fez com que diminuísse o valor do casamento, dos filhos, do conservadorismo e fez com que aumentassem o número de divórcios e abortos. Fez com que diminuíssem os números de natalidade e de respeito em relação aos idosos. O sistema de previdência social é uma pirâmide financeira. Quem entra embaixo, no caso o trabalhador, paga para quem está no topo, o idoso. Quando você se torna o idoso, quem entra embaixo da pirâmide paga para sustentar a sua aposentadoria. O problema é que cada vez mais nascem menos crianças, já que filhos não são mais tão importantes como eram antes, e então, gradualmente, acabam existindo mais idosos do que trabalhadores. A pirâmide se inverte. Esse fenômeno foi observado até por cientistas sociais de esquerda. Gunnar e Alva Myrdal reconheceram por meio de suas pesquisas empíricas que a diminuição de nascimentos na Suécia se devia aos programas assistencialistas do Estado, em especial a Previdência Social, que coletivizava o bônus de se ter filhos, mas continuava privatizado na família o ônus de tê-los. Isso aumentava os incentivos para não se ter filhos, já que eles passam a ser vistos pela família muito mais como gasto do que como investimento, causando a famosa tragédia dos bens comuns. Gunnar e Alva deram duas alternativas para esse problema: acabar com os projetos assistencialistas atuais ou criar novos programas assistencialistas por meio de impostos, claro. Para tirar todos os custos da família de se criar filhos, oferecendo comida, roupas, escolas, creches, universidades, planos de saúde, completamente tudo de graça. Socialistas declarados, os Myrdal decidiram que a segunda opção era a melhor. Eu entendo que esse tipo de pensamento pode parecer demasiadamente materialista. Apesar da família ser uma instituição de ajuda material mútua, essa não é a única função dela. Porém, ao se destruir essa relação, degeneram-se as outras. Imagine um indivíduo sem nenhuma virtude. Ele pode casar e ter vários filhos apenas para ter os benefícios de se ter uma companhia, além de uma ajuda financeira quando não puder mais ser produtivo. Então, para poder ter certeza que seus filhos não vão lhe abandonar e se tornar devassos, ele passa a levá-los à igreja. Ele é forçado a ter uma boa relação familiar e atitudes conservadoras, o que pode levá-lo, com o tempo, a de fato adquirir virtudes reais. Agora imagine esse mesmo indivíduo sem virtude na atualidade, onde o Estado tomou o poder de ajudar na velhice, e em todos os outros períodos. Ele perde os incentivos para se ter filhos, e perde todos os benefícios que isso ocasionaria. A quebra da relação mútua de ajuda familiar, o ensino centralizado e obrigatório, tudo isso faz o valor da família diminuir. Faz com que políticos populistas e líderes de movimentos degenerados se tornem mais importantes e venerados e se tornem figuras de identificação maiores do que os pais e líderes naturais do clã ou família. A rejeição do princípio de subsidiariedade causa terceirização moral. Causa bizarrices como Felipe Neto reclamando por famosos ricos doarem oxigênio durante a escassez desse gás em hospitais de Manaus, por ele considerar que doações deveriam ser responsabilidade apenas do governo, e não dos indivíduos. Delegar todas as responsabilidades ao Estado causa uma desumanização do indivíduo. Faz o mesmo pensar em como salvar toda a humanidade sem se preocupar em ajudar a mitigar o desespero mais imediato de seu irmão mais próximo. Principalmente em democracias, o Estado se beneficia do fim dos laços familiares. Por isso, faz com que seus indivíduos se submetam ao Estado e políticos deem programas assistencialistas e imediatistas, que causam inflação e pobreza a longo prazo, pois políticos têm um curto período de governança e não terão todas as causas de seus efeitos em suas costas. O assistencialismo mata a caridade e transforma os pobres em mesquinhos, fazendo-os achar que têm o dever de receber ajuda material.
Enquanto as doações privadas são feitas com o intuito de elevar o indivíduo para não precisar mais de doações, as doações do Estado são feitas para multiplicar o que é visto de forma negativa. Quando o Estado subsidia desempregados, pobres e ineficiências, ele ajuda no aumento destes. Quando escolas públicas têm resultados abaixo da média, eles recebem verba pública maior, enquanto escolas com resultado acima da média ganham verba igual ou menor que anteriormente. Isso se torna um incentivo para que ocorra ineficiência. Quando o Estado toma o lugar do pai ausente e subsidia mães solteiras, ele favorece seu aumento. O cientista social James Paine, em sua obra Overcoming Welfare, escreve que, abre aspas, as garotas que se metiam em encrenca e eram objetos de mexericos foram expulsas da escola. Ao ver essa reprovação social, as outras garotas esforçavam-se ao máximo para evitar a gravidez. Hoje em dia, programas como creches gratuitas para mães estudantes fazem com que a gravidez de jovens solteiras na adolescência pareça quase normal. Não um problema em absoluto, mas uma opção viável, escolhida de livre e espontânea vontade por garotas de determinadas subculturas. Fecha aspas. De 1960 a 1990, o número de filhos nascidos fora do casamento cresceu de 5% para 28%, e entre afrodescendentes, de 23% para 65,2%. Ao eliminar as consequências econômicas de seus atos, são eliminados os incentivos para evitá-los. O Estado corrompe a alma e subverte a ordem natural. Para saber mais sobre isso, procure ler o artigo O Catolicismo e o Austrolibertarianismo, publicado no Instituto Rothbard. É possível frear a deterioração moral de outras formas, além do meio coercitivo e tirânico, que vemos atualmente perpetrado pelo Estado. Somente o ato de destruir todas as leis de interferência indevida e enfraquecimento dos laços familiares já ajuda muito. A instituição da família, em uma ordem natural, sem seus incentivos manipulados pelo Estado, leva ao conservadorismo dos costumes e da moralidade. A família, como uma verdadeira instituição de ajuda mútua, causa, inevitavelmente, uma mitigação do individualismo perverso e do vazio existencial que a mídia e os burocratas querem criar. A família incentiva o indivíduo a olhar sua sociedade de forma caridosa, e o anarcocapitalismo facilita que isso aconteça. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Nathan Magnus, revisado por Paulo Almeida, narrado e produzido por J. Fernandes. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Apoie iniciativas libertárias. Veja mais em nosso site e participe do projeto. Valorize aqueles que produzem e constroem algo na sociedade, não aqueles que vivem de parasitar o que é construído. Até a próxima.